Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu curso de Física Básica para Ensino Médio e Vestibulandos. Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Na aula passada, eu havia comentado com vocês sobre análise dimensional, né? Análise dimensional, e hoje a gente vai dar continuidade a essa discussão. Mas antes, vamos relembrar o que a gente discutiu mais ou menos ali na aula passada, né? Então vamos lá, relembrando. A gente, dentro da aula passada, discutimos sobre grandezas físicas fundamentais e derivadas. Então, por exemplo, um exemplo de grandeza física fundamental é a massa, outro, comprimento, tempo, temperatura, intensidade de corrente elétrica. Tem mais duas outras que eu não citei, que é a intensidade luminosa e quantidade de matéria, que na realidade, para o nosso curso, apenas as 5 já é o suficiente. Ok? A partir dessas 5, dessas 7, na verdade, você consegue derivar outras grandezas físicas, como por exemplo a grandeza física de força, de aceleração, de velocidade, você consegue determinar a partir das fundamentais, beleza? Além disso, a gente mostrou também, né, as expressões dimensionais, como ela é dada, e citamos o exemplo dentro da mecânica. As grandezas na mecânica podem ser satisfeitas apenas utilizando o sistema MLT, né? Então, apenas com a massa, com o comprimento e com o tempo, você consegue mostrar outras grandezas físicas, né? Que aí são as grandezas físicas derivadas. Por exemplo, a velocidade. A unidade dimensional de velocidade depende do comprimento e do tempo, beleza? É um exemplo. E aí lá na aula eu discuti bastante sobre isso. Uma coisa que eu não me toquei, né? Quando eu estava explicando, é a respeito da utilização dos colchetes, né? Por exemplo, x entre colchetes e sem colchetes, que eu vou utilizar isso como uma anotação para essa aula, que serve para a aula passada, inclusive no slide eu arrumei certinho, beleza? Dei uma conferida depois, que é o seguinte: quando a gente tem colchetes, significa que eu estou citando uma unidade dimensional de x. Eu estou querendo estudar a unidade dimensional daquele fator, ok? Daquele elemento. E quando eu não tenho colchetes, eu estou olhando apenas para a grandeza física de x. Por exemplo, se eu colocasse força, né, eu quero descobrir qual que é a unidade dimensional de força, por exemplo, eu vou utilizar o colchetes. Mas se eu vir e falar, aquela grandeza física é força, aí eu não preciso usar o colchetes, ok? Essa é a ideia. Beleza. E agora, já que a gente fez essa breve recordação, vamos dar prosseguimento à nossa aula, né? Hoje a gente irá discutir dois tópicos que, na minha opinião, são importantes, né? Que é a homogeneidade dimensional e a previsão de expressões físicas, beleza? Então vamos lá. Quando eu falo de homogeneidade dimensional, o que eu estou querendo dizer? Eu vou fazer uma simples pergunta. Essa igualdade, ela é correta? 34 metros é igual a 240 segundos? A resposta é claro que não. Ok? Tanto em valor numérico, né? Mas o principal, o valor numérico obviamente está errado, mas o principal é a unidade medida. Ok? Eu não posso falar que uma coisa está em metros, que metros é igual a segundos. Ok? Por quê, né? O que acontece? A homogeneidade dimensional explica exatamente isso, né? O que eu quero dizer? Que quando você tem uma equação física, ok? No lado esquerdo da equação física tem que ser igual ao lado direito da equação física. As unidades dimensionais, né, melhorando essa ideia, as unidades dimensionais têm que ser igual de um lado e do outro. Tudo bem? Em outras palavras, né, uma equação física verdadeira deve ser dimensionalmente homogênea, isto é, deve ter em ambos os membros a mesma expressão dimensional e, portanto, a mesma unidade de medida. O que eu quero dizer com isso é que, se no lado esquerdo da equação, que é o que eu acabei de citar, ela é expressa por uma unidade de medida, então no lado direito tem que ter a mesma unidade de medida. Ok? É essa a ideia. Um exemplo é, por exemplo, você tem lá a equação horária do movimento, né? A equação horária do deslocamento, a função horária do deslocamento. Ela é dada pelo
deslocamento final igual ao deslocamento inicial mais a velocidade vezes o tempo. Isso a gente vai trabalhar lá em cinemática. Não quero que você se preocupe com as equações agora. Mas o que eu quero dizer é, se nesse lado da equação, né, ou seja, desse modo, né, para que a equação acima tenha homogeneidade dimensional, então a gente tem que a dimensão, né, a unidade dimensional de S tem que ser igual a de S0 e a unidade dimensional de S tem que ser igual a VT. Ok? A unidade dimensional. Elas têm que ser iguais. O que isso implica? Que se a minha unidade dimensional de S é a minha grandeza dada em comprimento, então as outras duas unidades dimensionais, tanto S0 como VT, também tem que ser em comprimento. Ok? Isso significa que a unidade dimensional de S é dada pela grandeza física de comprimento. S0 e VT terão a mesma grandeza física de comprimento. Se elas não tiverem a mesma grandeza física, elas estão erradas. Ok? Não existe. Ok? É a mesma coisa que eu falar. Um exemplo lúdico, né? Maçã tem que ser igual a maçã. Maçã não pode ser igual a laranja. Tudo bem? É mais ou menos nesse sentido a ideia. Ok? No lado direito tem que ser igual ao lado esquerdo quando eu falo de unidades dimensionais. Beleza? Vamos tocar o barco então. Um exemplo, né? Primeiro exemplo é o seguinte. Uma das principais equações da mecânica quântica permite calcular a energia associada a um fóton de luz em função da frequência da respectiva onda eletromagnética. Aí ele deu lá a equação. Veja, eu não estou me preocupando se a gente sabe ainda ou não a equação. Isso a gente vai ver quando estudar física moderna. Agora a gente não precisa se preocupar, beleza? Então vamos lá. Nessa equação, H é a constante de Planck. Adotando como fundamentais as grandezas massa, comprimento e tempo, determine a expressão dimensional de H. Então ele quer saber qual que é a expressão dimensional de H. Em outras palavras, ele quer saber quais são as grandezas fundamentais, né, que derivam para eu ter a dimensão de H, ok? Então vamos lá. Como que a gente pode resolver esse problema, né? Ele deu as informações, ele deu a energia, deu a frequência e deu a equação, né? Que a energia depende dessa constante de Planck e da frequência. O que a gente sabe dessa informação, né? Esses foram os dados, né? Onde o que eu posso tirar, né? O que eu posso concluir disso é que a minha unidade dimensional de energia é dada pelas grandezas de massa, comprimento e tempo, né? M, L ao quadrado e T a menos 2. Tanto é que era um exercício, né, para determinar qual que era a unidade dimensional de energia cinética, se eu não me engano. Essa é a resposta, né, na aula 1. Voltando aqui então. Então a gente sabe quanto que vale a unidade dimensional de energia, ok? De frequência, a gente sabe que é o inverso do tempo. Na realidade, por enquanto a gente não sabe, porque a gente vai estudar isso ainda. Eu estou aqui dizendo para vocês que é isso, beleza? Então a frequência é o inverso do tempo, o inverso do período, perdão. Ok? Então a minha unidade dimensional de frequência é igual a Tzão, né, elevado a menos 1, porque é o inverso. Isso implica que o inverso da frequência, isso vai fazer sentido já, é igual ao meu período, ao meu tempo, né? A grandeza Tzão, tudo bem? A grandeza física fundamental Tzão, elevado à primeira. Beleza. Então vamos lá. Grandezas fundamentais adotadas. A gente sabe que é M, L e T. Por isso que eu fiz essa transformação. Ele falou que é em quilogramas, em gramas. Ele usou uma unidade dimensional específica? Não. Então eu estou usando o quê? Eu estou usando como fundamental as grandezas. Emão, Elão e Tzão. Que são o que vai generalizar, né? E aí a gente tem o seguinte. Qual é, né, a expressão dimensional de H? Bom, a gente vai primeiramente isolar o H dessa equação, tudo bem? Então H é igual a E sobre F. Em termos de unidade dimensional, a gente vai ter o seguinte. A unidade dimensional de H, ela tem que ser igual à unidade dimensional de E dividido pela unidade dimensional de F. Por isso menos 1, porque aqui a gente está vendo a inversa, né?
Então a gente vai colocar a inversa aqui. Então a gente vai alinhar tudo, né? E aí a gente vai ter que a unidade dimensional de H é igual à unidade dimensional de energia multiplicado pelo inverso, né? Que é unidade dimensional de frequência, tudo bem? Que é justamente o período. E aí a gente poderia pensar que período a unidade de período é tempo, né? Grandeza tempo. Beleza. Então, portanto, a unidade dimensional de H é igual a ml ao quadrado, T a menos 2, que é da unidade dimensional de energia, vezes a unidade dimensional de período, ou simplesmente tesão, né? A grandeza de tempo. Isso aqui é igual a m, a grandeza de massa, vezes a grandeza de comprimento ao quadrado, vezes a grandeza de tempo elevado a menos 1, ok? E essa é a nossa expressão dimensional, beleza? Adotamos quem? As grandezas fundamentais de massa, comprimento e tempo, certo? Se ele quisesse no sistema internacional, bastasse apenas substituir emão por quilogramas, comprimento por metro e o tesão, né, o tempo, por segundos. Tudo bem? Aí eu teria no sistema internacional de unidades. Beleza, pessoal? Então, essa é a minha unidade dimensional da constante de Planck, ok? Beleza. Exemplo 2. É uma questão, né, da Mackenzie, São Paulo. Vamos lá. Considerando as grandezas físicas Azão e Bzão de dimensões respectivamente iguais a m, l, t a menos 2 e l ao quadrado, onde m é dimensão de massa, l é dimensão de comprimento e t é dimensão de tempo, a grandeza definida por a vezes Bzão elevado a menos 1 tem dimensão de... Bom, para esse tipo de problema a gente tem que pensar no seguinte. A gente sabe quanto que vale as grandezas físicas de a e Bzão, né? E aí basta apenas fazer o quê? Fazer o seguinte. Seja a unidade dimensional dada por, né? A unidade dimensional de Azão dada por m, l, t a menos 2, ok? E a unidade de dimensão de Bzão igual a l ao quadrado, a gente tem que, pelo enunciado, né, essa multiplicação, eu posso simplesmente pegar o a e dividir por b, né? Então a gente vai ter a unidade dimensional de A dividido pela unidade dimensional de Bzão é igual a mLt a menos 2 dividido por L ao quadrado. Isso aqui induz a gente a uma ideia. mLt elevado a menos 2 é força, né? E dividido por L ao quadrado, que eu posso pensar como área. Então é força sobre a área. Então esse produto, né, vai dar o quê? Vai dar uma ideia de pressão, né? Porque a pressão é a força aplicada sobre a área, e isso a gente vai ver futuramente, ok? E é como eu falei na aula passada, ao longo do curso eu vou voltando na análise dimensional, quando a gente for resolvendo os exercícios, porque é importante a gente entender isso, ok? Então vamos lá. Eu estou passando sem a gente ao menos pensar que a gente sabe as equações. Eu estou dando as equações essas que a gente vai ver mais para frente no curso, e eu vou voltar a comentar isso, beleza? Então vamos lá. Passando para o sistema MKS, o sistema MKS não é o caso do enunciado, né? Mas quando o problema traz sistema MKS, significa sistema internacional, beleza? São sinônimos. A gente vai ter quilogramas por metro por segundo quadrado. Tudo bem? Isso aqui é unidade de pressão no sistema internacional, beleza? Então, né, podemos concluir que quilogramas por metro por segundo ao quadrado tem dimensão de pressão, ok? Claro que a gente não, como a gente não sabe supostamente física, né, a gente está começando a aprender agora, a gente não tem ideia de que pressão seja isso. Mas eu estou dizendo para vocês que é, beleza? Mais para frente a gente vai trabalhar e aí eu vou discutir tudo certinho com vocês, ok? Beleza. Pois pressão é igual a força sobre a área, que eu havia comentado. A unidade dimensional de força é dada por mLt a menos 2, dividido pela unidade dimensional de área, que é L ao quadrado, okay? Dado pela grandeza de comprimento ao quadrado.
logo a alternativa E é a correta, beleza? Então, a alternativa E, nesse caso, é a pressão. Tudo bem? Beleza. Dando prosseguimento, então, vamos agora para a parte 4, né, para o quarto tópico, que é previsão de expressões físicas, né? Esse tópico aqui é importante para quem presta ITA, por exemplo. Então vamos lá. Tudo que a gente viu até agora, a gente vai aplicar dentro desse tópico, né? Então tudo que a gente viu sobre homogeneidade dimensional, sobre grandezas físicas fundamentais e derivadas, e sobre expressões, né, expressões dimensionais, a gente vai aplicar nesse quarto tópico. Então vamos lá. A situação é a seguinte: a gente tem um pêndulo simples, ok? E iremos analisar o período de oscilação, né? Período dado por tesão, né? Então você tem um pêndulo, esse pêndulo ele está oscilando e a gente vai começar a analisar. Vou colocar aqui um exemplo. Tem vários pêndulos oscilando. A gente começa a pensar, né? Imagino que a massa, as bolinhas são bem parecidas, ela seja igual, tá? Mas pode ser que dependa da massa. Estou pensando que dependa da massa. Eu percebo que o comprimento, né? O comprimento do fio é diferente. Para cada pêndulo é diferente, né? E o período de oscilação a gente consegue perceber que é diferente também. A gravidade é a mesma. Mas será que depende da gravidade? Depende. A gente vai ver se depende mesmo de fato, né? Não sei, talvez não, talvez sim. Assim como, será que depende da massa? Talvez não, talvez sim. Então eu vou colocar uma expressão para o que eu estou analisando aqui, né? Então vamos lá. Como eu falei, né? A gente tem um pêndulo. Eu fiz algumas previsões. Talvez possa depender da massa. Talvez possa depender do comprimento, da gravidade, né? E aí eu vou escrever uma relação, né, de dependência. Essa relação ela vai ser dada pelo período igual a uma certa constante, não sei quanto que vale. Eu poderia simplesmente tirar esse igual a K, M, L, G e colocar um proporcional, né? Mas tudo bem, estou falando que é T igual a um certo K, a massa, o comprimento do fio, né? E a gravidade. Eu estou dizendo que depende disso. Será mesmo que depende? E agora a gente vai partir para análise dimensional, ok? Essa massa vai estar elevada a um certo expoente alfa, que eu desconheço, que eu vou determinar quem que é. Geralmente, né, nessa parte, para você prever certas expressões físicas, você está interessado em determinar quem que é alfa, quem que é gama e quem que é beta. Beleza? É isso que a gente vai determinar. Então vamos lá. K vai ser uma constante adimensional. Ela pode ser determinada experimentalmente. Tudo bem? Então se você for lá no laboratório, saber quem que é alfa, gama e beta, você sabe qual que é a expressão, né? Agora eu estou a fim de determinar quem que é a minha constante. Aí eu vou alterando a massa, vou alterando o comprimento, né? E aí eu vou determinar quem que é esse K. Ok? Beleza. Então, o nosso objetivo aqui agora é determinar justamente quem que é os coeficientes alfa, beta e gama, que está no expoente da massa, do comprimento do fio e da gravidade. Ok? Para isso, a gente tem que usar a análise dimensional, né? A gente sabe a expressão, né? Então, a gente determinou essa expressão a partir das nossas observações. Disso, a gente conclui que a minha unidade dimensional de período vai ser dada pelas grandezas físicas de massa elevada a zero, comprimento elevado a zero e tempo elevado à primeira. É claro, é período, então vai depender apenas do tempo, né? Mas veja só, a minha massa ela está elevada a zero. A minha grandeza de comprimento é elevada a zero. Eu falei para vocês que a massa elevada a zero, o comprimento elevado a zero é igual a 1.
Então é elemento neutro. Isso aqui não faz diferença pra gente. Mas para quando a gente aplica nessa equação, ela vai fazer diferença. Beleza? Porque vocês vão entender. K é adimensional, é igual a 1. Ela é indiferente para os nossos cálculos com relação à análise dimensional. A minha grandeza de massa, a minha unidade dimensional de massa é igual à minha grandeza física de massa, né? Então vai ser mol elevado à primeira. Posso me preocupar com L elevado a zero, T elevado a zero? Não preciso. Para esse caso não preciso. Apenas para o meu lado esquerdo, né? Apenas para o meu lado esquerdo que vou me preocupar. Tudo bem? No caso seria o lado direito, né? Porque a tela do computador está virada para cá. Enfim. Então eu me preocupo. Tudo bem? Vocês vão entender o porquê. Mas aqui eu coloquei para mostrar o porquê. Beleza? A minha unidade dimensional de gravidade é igual à minha unidade dimensional de aceleração, que é dada pelo sistema MLT, que é m elevado a zero, não estou me preocupando, comprimento elevado a primeira, ok? E tempo elevado a menos 2. Tranquilo? Beleza, então. E a minha unidade dimensional de comprimento, né, o comprimento do fio, vai ser dada pela minha grandeza física de massa elevada a zero, minha grandeza física de comprimento elevada a primeira, minha grandeza física de período, de tempo, né, elevada a zero. Tudo bem? Só estou me interessando em quem? Em L elevado a primeira. Ok? Beleza. Disso a gente então tem que, como a gente quer descobrir, quer determinar quem que é alfa, beta e gama, a gente vai colocar com relação às unidades dimensionais. Então, unidade dimensional de período é igual a 1 vezes a unidade dimensional de massa elevada a alfa, vezes a unidade dimensional de gravidade elevada a beta, vezes a unidade dimensional de comprimento elevada a gama. Né? Isso vai ser igual a isso. Eu vou pegar esses caras que a gente conhece, né, as grandezas físicas que a gente conhece de cada unidade dimensional, e vai substituir por esses camaradas. Tudo bem? Isso aqui elevado a alfa, aqui elevado a beta e a gama. Certo? Como é expoente, eu posso passar multiplicando para dentro, né? Mas na realidade, o único interesse meu aqui é na massa, aqui é no meu comprimento e no meu tempo, e aqui é no meu comprimento. Então vai ficar m elevado a zero. Por isso que é importante, entendeu? Um lado aqui tem que ser igual aqui. Então, se aqui aparece a massa, nesse outro lado também tem que aparecer a massa. E é justamente por isso que eu coloquei m elevado a zero. Ok? Pela ideia de homogeneidade dimensional. Tudo bem? Se tem comprimento nesse lado, nesse outro lado também tem que ter, nem que seja elevado a zero. Ok? Beleza, então vai ficar m elevado a zero, L elevado a zero, T elevado a 1 é igual a m elevado a alfa vezes L elevado a beta vezes T elevado a menos 2 beta vezes L elevado a gama. Esse L elevado a gama e esse L elevado a beta eu posso juntar eles. Você tem um produto de potência, né? Então vai somar, né? Você tem a mesma base, né? O produto de mesma base com expoentes diferentes, então você soma os expoentes, tudo bem? E aí a gente tem o seguinte, exatamente isso aqui, certo? Estou somando, beleza. Bom, agora entra um passo a mais. O que é num lado tem que ser igual no outro. Significa que as bases são as mesmas. A base de m é igual a m aqui. Comprimento é igual ao comprimento aqui. Tempo é igual ao tempo aqui. A base é a mesma. Só que os expoentes não são iguais, né? Você tem zero aqui, tem alfa aqui, só que eles têm que ser iguais. Então, o zero tem que ser igual a alfa. E aí a gente vai montar um sisteminha, né? E aí a gente vai montar um sisteminha com isso aqui, certo? E aí eu tenho alfa igual a zero, porque lembra, um lado tem que ser igual ao outro. Quem nos diz isso? A ideia da homogeneidade dimensional, beleza? É ela que nos diz isso. Se um lado da equação está em metros por segundo, o outro lado também tem que estar em metros por segundo. Se um lado tem que estar em segundos, o outro lado também tem que estar em segundos. Essa é a ideia. Beleza? Veja só.
Então, o alfa aqui tem que ser igual ao zero aqui, porque é a mesma base. Tudo bem? Então, alfa igual a zero. Beta mais gama é igual a zero, porque é a mesma base. Tudo bem? E menos 2 beta é igual a 1, certo? Então, beta eu já consigo determinar o beta. Eu já sei quem é alfa e quem é beta. Agora eu determino quem que é o gama. Tudo bem? Então, beta é menos meio, gama é meio. E aí a gente tem a seguinte conclusão. A gente volta para a expressão e aonde está alfa, gama e beta a gente substitui. Né? Nesse caso, eu tenho que alfa é igual a zero. O gama é igual a meio. Ok? E o beta é igual a menos meio. Assim, a gente conclui que a minha equação ela é dada por k vezes m elevado a zero, ou seja, vezes o comprimento elevado a menos meio, né? E a gravidade elevada a menos meio. Que isso, na verdade, é raiz, né? Raiz quadrada. E aí eu posso reescrever essa equação aqui dentro da raiz. E aí fica que o meu período de oscilação do pêndulo, né? É igual a uma certa constante k vezes a raiz do meu comprimento do fio dividido pela minha gravidade. A gente provou isso, né? Quando eu dar esse assunto, né, mais para frente, lá dentro de oscilações e ondas, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa expressão, mostrar outras equações. E aí a gente vai trabalhar bastante nesse assunto. Mas percebe que apenas com a ideia de análise dimensional do que uma coisa está proporcionando com relação a outra, eu consigo determinar quem que é esse período, certo? Eu não conheço K. Né? Agora, para eu determinar K, eu analiso simplesmente o período da oscilação para um dado comprimento e para a gravidade local, né? E aí eu faço vários experimentos com relação a isso. Eu vou mudando ali o período, o comprimento e a gravidade, né? E aí você consegue determinar quem que é esse K. Mas hoje a gente sabe quanto que vale, né? Vale 2π, ok? A conclusão principal, né, dessa expressão, né, é a seguinte. A gente determinou quanto que vale o período, né? Qual que é a expressão do período de oscilação do pêndulo, né? A gente pôde observar o seguinte, que a massa, ela não faz diferença para o meu problema, tudo bem? Apenas o comprimento e a gravidade que faz a diferença para o meu problema, certo? Então, o que a análise dimensional me ajudou nisso? Ela me corrigiu, porque eu falei que, poderia depender da massa, né? Mas eu estava enganado. Não depende da massa. Quem corrigiu isso foi a análise dimensional. Beleza, pessoal? Beleza, então. E é justamente essa ideia que torna esse assunto tão importante dentro da física. Ok? A análise dimensional ajuda demais. E hoje a gente sabe, né, que K é igual a 2π. E aí a expressão do período de oscilação de um pêndulo é dado por essa equaçãozinha aqui. Beleza? Vamos então colocar em prática, né, resolver mais um exercício, né, que é um exemplo de aplicação no vestibular. Peguei um exercício aí do ITA, né? Vamos trabalhar um pouquinho em cima dele então. O módulo da velocidade de uma onda transversal em uma corda tensa, só um minutinho, em uma corda tensa, o módulo de velocidade de uma onda transversal em uma corda tensa depende da intensidade da força tensora F, né? Aqui está sujeita a corda de sua massa M' e de seu comprimento Dzinho. Então a corda tem uma massa M', né? E um comprimento Dzinho. Fazendo uma análise dimensional, ele cita isso, né? Concluímos que o módulo da velocidade é proporcional a... Ok, vamos por partes agora. Vamos ler tudo de novo. Ó. O módulo da velocidade de uma onda transversal em uma corda tensa, então é como se fosse uma corda esticada, né? A onda passa, né? A gente vai estudar isso na parte de ondulatória também, mas a ideia é apenas aplicar a ideia da análise dimensional em cima disso aqui. Você vai ter a força tensora, né? Que está sujeita à corda. Aquela corda tem uma certa massa e tem um certo comprimento. Fazendo uma análise dimensional, concluímos que o módulo da velocidade é proporcional a... Essa equação aqui, se eu não me engano, é a equação de Taylor. Ela resolve o problema,
Mas não é essa a ideia que a gente vai aplicar aqui. Vamos lá. Qual que é a resolução, né? Pelo enunciado, temos a seguinte conclusão. A minha velocidade ela vai ser proporcional à minha força elevada a alfa. Agora a gente está usando como uma grandeza, né? A minha massa em mim... perdão, não estamos utilizando como grandeza. Mas ela aparece na nossa equação. Então a gente tem a força elevada a alfa, a massa elevada a beta e a distância, né? Não é isso? E o comprimento, né? Na realidade, perdão. E o comprimento elevado a gama. Então, o que a gente sabe de cada informação, né? A gente sabe que a força, a unidade dimensional de força, ela é dada no sistema MLT e vale ml, T elevado a menos 2. A de massa é o próprio mão. A unidade dimensional de comprimento, Dzinho, é igual a minha grandeza de comprimento. E a minha velocidade a gente sabe que é dada por metros por segundo, né, no sistema internacional. E pela grandeza física fundamental é dada pelo comprimento e tempo, elevado a menos 1. Deixei tudo na mesma linha, beleza? Então, a gente vai fazer a mesma ideia que a gente utilizou lá no pêndulo, né? Colocar zero nesse lado, porque apesar de que é num lado tem que ser igual no outro, né? Então, vai ser m0, porque é a parte da velocidade, né? Como eu estou analisando dimensionalmente, né, as grandezas, eu posso deixar o igual, eu não preciso colocar o proporcional, ok? Aqui faltou um K aqui, às vezes pode depender de um certo K, que aí você determina experimentalmente, né? Mas, enfim, dimensionalmente vale 1, né? Então não preciso analisar. Então vai ficar m elevado a 0, apesar de eu não ter, né? Mas eu coloco, né? Porque o que é num lado tem que ser igual no outro. E no outro tá dependendo da massa, né? Tem a grandeza física de massa, então se no outro lado tem, no outro tem que ter também, mesmo que seja elevado a 0. Que apesar de ser um elemento neutro ali, não faz diferença. Comprimento a primeira, o tempo, né, a menos 1, é igual. Aí eu vou substituir, né, a força, a unidade dimensional de força, por mLT menos 2 elevado a alfa, m por emão elevado a beta e dzinho por elão elevado a gama. Beleza? Show de bola então. Passo o alfa multiplicando internamente, né, os expoentes, que é uma propriedade, né? E aí a gente vai ter a seguinte situação. M elevado a 0 vai ser igual a m elevado a alfa mais beta. Tem que ser igual. Porque, novamente, a homogeneidade dimensional nos diz isso. Beleza? O comprimento, a primeira é igual o comprimento a gama mais alfa. E o meu período a menos 1 é igual ao meu tempo, né? O meu tempo a menos 1 é igual à minha grandeza de tempo elevado a menos 2 alfa. Beleza? Nisso, a gente cai no sistema de novo. Lembrando, novamente, a gente está interessado em determinar quem que é alfa, beta e gama. Ok? A gente quer descobrir quem que é isso. Beleza? Para responder a pergunta feita no enunciado. Então, menos 2 alfa, né? Aí aqui eu estou pegando o de tempo, né? Menos 2 alfa tem que ser igual a menos 1. Então, alfa eu já concluo direto. Perdão. Que é igual a meio, ok? Alfa mais beta tem que ser igual a 0. Então, beta é igual a menos alfa. Se alfa é igual a meio, beta vai ser igual a menos meio. Ok? E gama mais alfa é igual a 1. Se alfa é menos meio, né? O alfa vai passar para cá. Se o alfa é igual a meio, né? Então o alfa vai passar para lá subtraindo, né? Então o gama vai ser 1 menos alfa, né? E aí eu tenho que gama é igual a meio, tudo bem? Vai ficar 1 menos meio, né? E aí a gente tem que gama é igual a meio. Então, retomando novamente, alfa vai ser meio, beta é menos meio e gama é igual a meio, ok? Beleza. Então eu vou pegar esses camaradas, alfa, beta e gama, e vou substituir aqui. Então a gente tem que a velocidade, né? Nisso a gente conclui que alfa é igual a meio, beta é igual a menos meio, gama é igual a meio. Voltando para a proporção, né?
e substituindo os valores de alfa, beta e gama, a gente tem esse camarada aqui. Tudo bem? Em outras palavras, eu posso simplesmente simplificar e falar que a velocidade é proporcional a f d dividido por m, elevado a meio. Beleza? Então, nisso, né? E aí a gente conclui que a alternativa é D. Então, nisso, pessoal, a gente conclui que é bastante importante, né? A análise dimensional. É um exemplo onde eu praticamente usei tudo de conhecimento dentro de análise dimensional, né? O conhecimento de homogeneidade dimensional, de expressões dimensionais, de grandezas físicas, seja ela fundamental ou derivada. Então eu usei bastante essa ideia, né? E apliquei, ok? Um exercício bem completinho aí, acho que dá para mostrar bem a ideia. Beleza, pessoal? Então a aula de hoje foi isso. A gente encerra o assunto de análise dimensional. Amanhã eu vou disponibilizar, amanhã ou hoje ainda, eu vou disponibilizar uma lista com alguns exercícios. Alguns exercícios que estiverem marcados eu vou resolver como uma resolução, beleza? Um vídeo de resolução desses exercícios e explicar a teoria em cima disso e tudo mais. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo, até a próxima aula, na realidade, né? E é isso aí. Se gostou do conteúdo, por favor, deixa o like. Se inscreva no canal para receber aulas aí de terças e quintas. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção de todos. E tamo junto, valeu!